Bom, aí você pega um filme aí dos anos 90, final dos anos 90, 97, se eu não me engano, com um elenco super juvenil, uma história de assassino, uma história super misteriosa, um assassino do gancho e uma trama totalmente envolvente que vem dessa hype de filmes dos assassinos dos anos 90, como Pânico, Lenda Urbana, e é sucesso garantido pela trama, pela história, pelo contexto e pelos personagens. Aí vem 2025 e traz um filme da mesma série, da mesma franquia. Será que deu certo? Vamos falar disso agora. 5 amigos causam um acidente de carro fatal e encobrem seu envolvimento mantendo o segredo em vez de enfrentar as consequências. Um ano depois, eles se veem perseguidos por um assassino misterioso que sabe o que eles fizeram no verão passado. Galera, lembrando que esse vídeo vai ter spoiler, porque eu quero falar de algumas coisas específicas que me incomodaram no filme aí na versão de 2025. Eu sou super fã do filme ali dos anos 90, tanto do primeiro, eu sei que no verão passado de 97, como no segundo, eu ainda sei que traz ali os mesmos personagens, né, os que sobreviveram do primeiro filme, a Jennifer Love Hewitt, que é a protagonista, o Fred Prinze Jr. também, que é o protagonista dos dois primeiros filmes, estão presentes nos filmes antigos e retornam aqui nos seus papéis também. E aí eu vejo como uma homenagem para a franquia, para os protagonistas que estão ali, que o tempo passou, hoje são adultos e tal, mas que não funcionou muito bem, ao meu ver. O filme ele traz essa mesma premissa dos primeiros, então são jovens que se envolvem num acidente, e assim, é aquele negócio, né, toda novidade acaba sendo melhor desenvolvida. Então assim, quando a gente vê o trailer desse filme, a gente sabe que vai acontecer um acidente. A diretora ainda, a Jennifer Cat Robson, ainda mudou, eles não atropelaram, como acontece no original, assim, eles causam um acidente numa estrada ali, muito parecido, só que não é um atropelamento, é um acidente ali envolvendo o carro, e aí as coisas começam a tomar corpo a partir desse um ano que passa. A Danica, que é a protagonista aqui, uma das protagonistas, personagem da Madeline Klein, ela recebe essa carta durante um chá de noivado dela, as coisas mudaram, e aí os amigos meio que ficam atentos que alguma coisa do passado vai vir assombrá-los agora nos tempos presentes. Acontece o acidente, alguns jovens ficam mais apreensivos, eles chamam a polícia, diferente do original ali, que eles jogam só o corpo no rio mesmo. E aí, tudo que remete ao passado da franquia aparece aqui de novo. Então a gente tem uma surpresa que realmente pra mim foi muito surpresa. Foi muito legal de ver a Sarah Michelle Gellar repetindo o papel dela aqui, da Helen, né, que foi uma personagem muito marcante nessa franquia no filme. Apesar da personagem dela morrer no primeiro filme, ela teve um destaque imenso, porque foi a cena dela, ela era uma das protagonistas ali com a Jennifer Love, protagonista feminina, e a cena dela de perseguição, quando ela de fato vai enfrentar o assassino, é uma cena super grande, que existe 3 cenários diferentes ali na perseguição dela. Ela de fato consegue se esconder, consegue correr, consegue dispersar o assassino, e a gente torce muito por ela. Ela acabou virando um personagem muito marcante, apesar de ter morrido, de ter sido uma vítima aí do assassino do gancho, do pescador. Só que ela realmente ficou muito forte na memória, eu acho que muito por conta disso, e porque é a Sarah Michelle Gellar. Então ela já vinha de uma carreira muito consolidada de séries e filmes ali adolescentes, dessa época dos anos 90, vi de Buffy, Caçadora de Vampiros, né, que era um sucesso na televisão. Vi de outros filmes também de terror, drama, Segundas Intenções, filmes que ela era um rostinho muito conhecido. Depois ela veio ser a Daphne do Scooby-Doo, junto com o Fred Prinze Jr., né, que hoje em dia também é o esposo dela. Então, todos esses rostos aqui Eu Ainda Sei, eram conhecidos ali dos anos 90. Então tinha essa hype alta também de ter grandes atores que eram queridos pelo público. Ela chegou a fazer a franquia Pânico também. E aquela volta no sonho da personagem da Danica. E eu achei muito forçação de barra, me desculpem. Não, eu amo a Sarah Michelle Gellar, eu acho que ela tá presente na franquia, é uma franquia que é muito forte o nome dela, tanto que tem um personagem lá que tem um canal no YouTube que analisa filmes de terror, aí tem uma hora que aparece com a camisa, volta e me aparece um retrato dela na casa da Judy, né, da personagem da Jennifer Love, ele era amiga dela, mas ela ter aparecido nesse sonho acabou sendo uma coisa assim que eu acho que eles quiseram trazer essa homenagem ali pra personagem, pra atriz. Ela tá linda em cena, mas eu achei sim um pouco de forçação de barra, ainda que a Danica, a personagem da Madeleine, né, que é uma
uma das protagonistas tivesse alguma ligação com ela, fosse uma prima. A ligação que tem é que elas receberam o mesmo título ali na cidade, né, no vilarejo que acontecem os crimes. Então, assim, elas têm um perfil parecido, loiras, bonitas, patricinhas, receberam o título de rainha ali da pescaria e tal, não me lembro se é esse o nome. Mas, assim, foi uma cena, assim, que, eu gostei de ver ela na telona, gostei de ver de novo a Sarah Michelle Gellar atuando, que ela tava meio sumidinha, realmente, aí dos filmes. Mas eu achei muita forçação de barra trazer a personagem, um momento de um sonho que parece meio macabro. Então o filme segue a mesma premissa do primeiro, deles tentando descobrir quem que tá perseguindo, os crimes que começam a acontecer em torno dos jovens, acaba trazendo um alerta pra eles ali. A gente tem um protagonismo muito forte também da personagem da Ava, que é a Chase Sue Wonders, que ali também é uma das melhores amigas da Danica, então passa por tudo aquilo que ela passou. Na verdade é o seguinte, quando vai acontecer a revelação do assassino, como eu falei, vai ter spoiler, que é uma das colegas, uma das amigas que estava participando do acidente ali, a personagem a Steve, a personagem da Sarah Pidigion, eu fiquei cabisbaixo, fiquei assim, meio que chocado, porque assim, como que o assassino durante o filme passou por tanta coisa, levou tanta porrada, ela não iria aguentar, aquela moça magrinha não iria aguentar aquilo, me desculpem. E aí a gente já fica meio com a carinha de palhaço, pô, mas é ela. E aí a desculpa que ela foi assassina, que ela tinha uma ligação ali com a pessoa que morreu e ela relutou para eles tentarem ajudar ali aquela situação quando acontece o acidente. Só que quando você para pra pensar, você vê que não, que ela assim, tipo, a que mais relutou pra tentar fazer alguma coisa na hora do acidente foi justamente essa personagem que eu falei pra vocês agora, a Ava, que é a melhor amiga da Danica lá. Então assim, ela ficou desesperada e tal, mas ela embarcou no deles, então assim, em nenhum momento eu pensei que fosse ela por conta disso. Quando ela faz a revelação, eu quis muito ajudar, chamar ali, e quando você lembra da cena, não, ela ficou desesperada, ela quis chamar, mas ela poderia ter, de fato, então, ter tido esse desespero pra ficar mais convincente. Então isso já perdeu pra mim pontos ali. Segundo, que foi essa questão dela ser muito frágil, e o assassino durante o filme passa por muitas situações de luta corporal, que eu acho que de fato com os caras tudo bombadão, que eu acho que de fato ela não aguentaria, seria uma mentira. Aquele negócio do assassino desaparecer muito rápido, aquele negócio dele ser quase um cara invencível ali nas lutas corporais, ok, os filmes de terror a gente consegue meio que deixar passar, mas quando foi ela, eu realmente fiquei um pouco chateado ali, achei, pô, tá de sacanagem com a gente, né? E aí acontece esse plot twist que eu falei pra vocês, que o personagem do Fred Pierce Jr., o rei, que era um dos sobreviventes, um dos caras originais que retorna à franquia, né, junto com a Jennifer Love Hewitt, a Julie, ele também é um dos assassinos. Então assim, aí ficou mais bem explicado, quando era essa questão da luta corporal, quando era de fato ele se envolvendo ali numa coisa mais forte de perseguição com os protagonistas, poderia ser ele, ok. E aí tem essa coisa do plot twist, foi impressionante e tal. Eu não sei se o cara que era o mocinho dos filmes antigos, de repente virou assassino. Eles pegam essa linha do psicológico, muito não aprofundando, né, muito subversivo ali, falando dessas coisas, mexeu com ele, ok, aceitável, até que acontece o encontro dele com a Julie, que eu acho que seria uma coisa assim, a mocinha e a verdadeira heroína, com o cara que era o herói, só que virou o vilão. Aí eu falei, agora a coisa vai ficar legal. Eis que essa cena de encontro da Jennifer Love Hewitt, a Julie, com o Fred Pierce Jr., o Ray, onde ela já sabe que ele é o cara ali, que ele é um dos assassinos desse novo filme, que são dois, né, era a menina e ele, que até eles trabalhavam junto, ele cuidava dela, tal. Teve uma história lá também muito mal explicada de uma igreja, de um pastor que estava envolvido, que de repente seria até legal ele ter envolvimento com os crimes, com o assassino. O próprio pai também de um dos protagonistas lá, que queria levar turismo para a cidade, poderia também estar envolvido, e foi de fato a pessoa que eu desconfiei quando tudo começou a ser montado, mas não, foram pistas falsas que colocaram ali, eu acho que para enganar o espectador, enganar a gente, para de fato chegar nesses dois que eram parceiros, trabalhavam no bar, o Fred Pierce Jr. e essa menina. E aí quando vai acontecer o embate dos protagonistas antigos ali, a gente acha que vai ter uma cena de perseguição, uma super homenagem aos filmes antigos, onde a Jennifer Love Hewitt vai dar uma de Sidney ali, porque a Sidney do Pânico, ela voltou, só que ela participou da ação,
ela não ficou só à espreita ali, ou falando, ou não querendo voltar, como aconteceu com a Jennifer Love Hewitt. A gente respeita, ela passou por muitos traumas, ela é uma professora hoje, ela tá envolvida, ela tem medo ainda. Você vê a cena que ele chega na casa dela pra conversar, que existe várias câmeras, várias coisas da tecnologia. Uma coisa que é legal também é a adição da tecnologia pra franquia, né, que é uma coisa que a gente vive nos dias atuais. Então tem que ter esse contexto, que naquela época, nos anos 80, não tinha celular, não tinha nada direito, né, como tem hoje. Então a gente acha que vai ser a cena, assim, do filme pra fechar com chave de ouro, e não. A menina que tá na cena junto com eles acaba passando o arpão pra ele, assim, acaba morrendo, e eles não tem nenhum embate, não tem nenhuma correria, ali eles conversam um pouquinho e pronto. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que poderia ter sido melhor desenvolvida para trazer essa nostalgia e agradar um pouco mais de um filme que já vinha sendo arrastado, que é difícil você não fazer essa ponte com o original e querer comparar. São filmes diferentes, a diretora é outra, o elenco é novo, mas assim, existe, querendo ou não, uma comparação e uma história que, não vou dizer que tá batida, mas que a gente sabe e que realmente seria muito difícil trazer. Eu fui com esse sentimento de que seria muito difícil superar a original, e comprovei que não, é incomparável. Os antigos são muito melhores, tanto o primeiro como o segundo são muito melhores que esse daqui. Esse daqui, como eu falei pra vocês, ele diverte, ele tem um elenco em sintonia, ele tem umas cenas de morte interessantes pra quem gosta desse gore, assim, mas o assassino, ele não causa aquilo que o antigo causava. A trama, ela não consegue ser bem amarrada com relação às sequências. Existe uma sequência lá que eles estão na delegacia, do nada a polícia tranca as meninas protagonistas sem nenhuma explicação. Então, assim, no início parecia até que a polícia estava envolvida, uma coisa meio fora da realidade. Aí nessa cena da delegacia, onde está de dia, logo depois corta para a cena onde acontece um dos crimes com um dos jovens ali, que tá à noite. Então, assim, existe muita coisa que você fica assim, pô, mas é muita ponta solta. Então, acho que isso perde um pouco a credibilidade, por mais que trouxe esses aços aí dos antigos, dos novos. Eu acho que perde muito por detalhes que não passa despercebido aos olhos do espectador, aos olhos dos fãs, ao meu ver. Bom, já falei demais. Como eu falei pra vocês, eu sou um grande fã do filme dos anos 90, assim como o Pânico também. São filmes de terror que eu gosto, que existe essa questão do suspense, do assassino, de tentar descobrir, né, quem é que tá por trás dos crimes e tal. Mas deixou muito a desejar essa versão de 2025, na minha opinião. Só a nível de curiosidade também, completa o elenco, é um dos amigos ali, o ator Jonah Hauer-King, que faz o Milo, que recentemente a gente conseguiu ver como o Príncipe Eric aí da versão live action da Pequena Sereia. Então na hora eu remeti, eu falei, o Príncipe Eric ali, e ele faz uma participação, um dos jovens amigos ali. Então é isso, mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou do filme? Você concorda comigo ou não? Você achou fraco? Você achou legal? Eu tinha visto, antes de assistir, que realmente ele teve algumas críticas boas, que estava sendo como cotado um dos melhores terrores do ano, mas eu assisti e, na minha opinião, caiu por água abaixo essa teoria. Acho que é um filme, assim, que tem umas cenas divertidas de perseguição ali, tem algumas referências dos antigos ali, a parte que um dos amigos está tomando sauna remete a uma cena dos antigos, outras coisas de referência, mas eu acho que nada disso supera os originais, ou então faz com que a gente passe despercebido tantas coisas como eu falei aqui com vocês. E eu quero saber a sua opinião. Você gostou do filme? Não gostou? Deixe nos comentários. Curta, divulgue, compartilhe se você gostou do vídeo aqui. Siga a gente no Instagram, @NovoCineCult, que lá eu tô falando de muitos conteúdos legais sobre filmes, séries e afins. E é isso. O filme já está exibindo no cinema. Lançou semana passada nos cinemas, quinta-feira passada. E se você gosta de rever ali os personagens antigos, de uma nostalgia, no filme de terror que existe essa questão de descobrir quem é, acho que de repente você vai curtir. Mas tem muitas coisas que me deixou decepcionado e que eu acho que nada se compara ao clássico, ao original. É isso, vou ficando por aqui. Fique com Deus, até a próxima. Tchau.